o eleito, a igreja, só pode escolher o bem, nesse sentido, obedecer aos mandamentos, escolher o Messias também, porque já morreram, já foram escolhidos pelo Messias. Ninguém pode querer eliminar as inclinações da carne primeiro sem ser regenerado antes. Então você tem que entender que primeiro a salvação e depois as obras. O façam morrer, né? Fazei, pois, morrer, ele é um imperativo. E isto aqui se apoia no fato consumado, tá? Que é esse aqui. Aqui é o indicativo. Este aqui, ó, se apoia nesse. O fato consumado precisa ser esse aqui primeiro. Depois aquele lá. Só pode acontecer depois. Fazei, pois, morrer as inclinações da vossa carne, porque já morreram. Tá entendendo? Façam morrer porque vocês já morreram. É isso que significa. Do contrário, você não vai conseguir fazer. A mesma coisa. Quem quiser que venha. Escolhe, pois, a vida e tal. Porque você já foi salvo. Entendeu a diferença? Não é escolha, é eleição do Criador. Totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensam. O que significa isso? Ó, vocês já morreram. Vocês já morreram. Tá? Portanto, agora, ó, façam morrer essas inclinações. Inclinação. Vixe. Foi muita inclinação aqui. Inclinações. É isto que significa. Tá? E olha só agora a diferença. Por que eu estou falando do livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é uma doutrina totalmente satânica, você vai entender agora, anti-evangélico, anticristã. Você vai entender o porquê. Olha só. O verdadeiro evangelho é totalmente diferente do que a maioria dessas crenças. Porque olha só o que os humanistas que creem no livre-arbítrio dizem. Eles dizem assim, ó. Faça isso e será salvo. Ó. Faça isso, ou seja, ó, faça isso e será salvo. Isso aqui pode ser traduzido como: eu tenho livre-arbítrio para escolher a salvação. Então, se eu escolher crer, eu serei salvo. Aí você atribui a si a glória da salvação. Porque você está dizendo que está escolhendo. Não é o Criador que te escolheu. Isso já não é evangelho. Então, as religiões, vou colocar aqui, ó, todas. Ó, religiões e seitas. O que elas dizem? Isto daqui. Faça tal coisa e será salvo. Tá? Agora o que o Evangelho diz? Você está salvo. Você já está salvo. Portanto, faça isso. Isso é o Evangelho. Olha a diferença. Olha a diferença gritante do que é o Evangelho e do que são as seitas e religiões. Todos os falsos mestres e pessoas que dizem assim, não, eu vou exercer meu livre-arbítrio, então eu vou fazer isso, ou seja, eu vou fazer alguma coisa para ser salvo. Religião e seita que diz isso. O que o Evangelho diz? Você está salvo. Você já foi eleito, convertido.
Agora faça isso. Agora você vai negar as inclinações da carne, viver para o Messias, obedecer os mandamentos e amá-lo. Isto é o evangelho, totalmente o contrário do livre-arbítrio. Livre-arbítrio e evangelho são coisas totalmente opostas, contraditórias. Então, essa é a diferença entre evangelho, que é graça. Evangelho é graça. Graça. E ali são religiões do mérito. As religiões do mérito. Cuidado com o que você tem ouvido por aí, que pessoas estão dizendo que tem livre-arbítrio. Religião do mérito. Porque eu escolhi crer. Mérito. É Ele quem escolhe, não é você, seu soberbo. Olha o evangelho da graça. Você já foi salvo, agora você pode fazer tal coisa. Quem diz que tem livre-arbítrio fala assim, ó, faça isso e será salvo. Exerça o livre-arbítrio e será salvo. Não é assim. Isso é religião do mérito. Você quer ter alguma parcela na glória da salvação que pertence totalmente ao Pai, unicamente ao Pai. Ó, o apóstolo Paulo não diz assim, ó, eliminai vossas inclinações da carne. Então vocês vão experimentar a salvação do Messias para ser salvo. É justamente o contrário. Ele fala, já fostes crucificados com o Messias. Já morrestes com ele, passado, portanto, em decorrência disso, eliminai vossas inclinações carnais. Então temos outros exemplos, né? Deixa eu ver quanto tempo já está esse vídeo. 24 minutos, dá para dar uma acelerada rápida. Eu vou tentar apagar isso aqui rapidamente, se bem que... Bom, pessoal, não vou apagar porque... Bom, eu vou apagar só um pedacinho aqui, tá? Para poder escrever aqui no meio. Vamos fazer um negócio aqui no meio aqui, com a caneta preta para salientar mais. Que é um outro exemplo, por exemplo, Mateus 10, 32. Vou botar bem pequeno aqui. Mateus 10, 32 a 33. Lá fala, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também negarei. Então a pessoa pensa assim, não, aquele que me confessar, aquele que me negar, eu tenho livre-arbítrio. O me negar, o Messias está falando assim, ó, é automático. O ser humano automaticamente já nega o Messias. Ele está apenas dando uma sentença condenatória. Você já vai ser condenado. E não escolha. E o que me confessar é porque é eleito. Ele confessa porque o Pai escolheu. Está entendendo? Porque todos já nascem condenados. Você tem que entender isso. Isso está em Romanos 3, 23. Romanos 6, 23 também. Vou colocar aqui, ó. Hebreus 2, 2. Todos merecem a condenação, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então, já nascem condenados. Então, o que me negar não está dando opção. Ai, aquele que me negar, aquele que me confessar, isso não é livre-arbítrio. Entenda, isso é estado natural do homem. Já é condenado, está entendendo? Simples. A salvação é pela graça, não é por você fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Então, pessoal, poderia falar sobre muitas outras coisas aqui, tá? Mas eu creio que já foi o bastante. Leia Jeremias 10, 23. Leia Provérbios 16, 9. E leia também 21, 1 de Provérbios, que fala lá que é tudo o Criador que faz na vida do homem. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem dirigir os seus passos. O coração do homem traça seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Como o ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então, livre-arbítrio, pessoal. Esqueça isso aí. Você não será salvo se você continuar crendo nessa heresia. A glória da salvação é do Criador. Essa é a diferença entre religião do mérito para o Evangelho da Graça. Canal no Telegram, Romulo Marasquim, me procurem lá, canal com mais de 30 e poucos mil inscritos. Canal no Marasquim também no YouTube, se inscreva lá.
Compartilhe, deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer. E persevere nesta salvação. Só o eleito pode perseverar. Você só pode perseverar porque você já foi salvo. Já morrestes. Agora, faça morrer a vossa inclinação carnal. Então, pessoal, é muito simples ver a diferença entre uma coisa e outra. Cuidado com as falsas doutrinas. Peça discernimento. Tem muitos enganadores aí. Grande abraço e não perca os próximos vídeos. Vídeo todos os dias.